Estamos apresentando mais um programa Fentec TV Brasil. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios a doutora Carla Andréa de Paula. Agradecemos a sua presença, doutora, nesse nosso programa e gostaríamos que, nas suas palavras iniciais, fizesse uma apresentação sua. Bom, eu sou advogada militante na área previdenciária, exclusivamente. Eu atuo na 17ª subseção, que é Mogi das Cruzes, né? Num escritório familiar, né? Que está nesse ramo há mais de 30 anos, com meu pai que está chegando aos 80. Então, para mim é um orgulho, uma grande satisfação, né? É uma área que eu amo e que a gente humildemente conhece, né? Muito bem. E atua há quanto tempo nessa área? Bom, eu, particularmente, há 14 anos, né? Uhum. Mas desde sempre, desde tenra idade, a gente estava lá com ele, trabalhando, enquanto na faculdade, depois no estágio, depois quando passei na OAB, sempre junto. Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá, entrar no tema que interessa a todos os nossos espectadores, aos técnicos industriais e trabalhadores que laboram em área de risco, em área de periculosidade, né? Esses todos terão interesse nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo de hoje. Nós queríamos que a senhora falasse o que é aposentadoria especial e quem tem direito a esse benefício. Vamos lá. A aposentadoria especial ela é a aposentadoria sem o fator previdenciário, sem o fator redutor, né? É o fator que reduz a aposentadoria, que literalmente judia do trabalhador. Então, esse trabalhador, que ele trabalhou com eletricidade, com ruído, com radiação, com temperaturas baixas ou muito altas, ele faz jus a uma aposentadoria mais cedo e com valor melhor, né? Isso é a aposentadoria especial. Na verdade, é o sonho de todo trabalhador, né? Aposentar-se um dia e ainda mais aposentar, né, especial. Essa aposentadoria especial, qual é o período de trabalho, quantos anos ele tem que estar trabalhando na área para ele ter direito a essa aposentadoria? Vamos falar primeiro dos eletricitários, né? São os 25 anos, né? E você pode me perguntar, tem que ser 25 anos na mesma empresa? Não, não tem. Ele pode ter trabalhado 10 anos numa empresa, 15 anos em outra, desde que ele comprove, né, que ele estava sujeito a esse risco, soma-se esse tempo, desde que ele tenha 25 anos e um dia, ele faz jus. Muito bem. Muitos que trabalham na área, que a nossa entidade representa técnicos e normalmente esses profissionais técnicos de diversas modalidades trabalham na área de risco, né? Tanto na área de periculosidade como insalubridade. E sobre a insalubridade, o que a senhora podia falar? Vamos exemplificar com o ruído, né? O ruído, até 1997, bastava ser acima de 80 decibéis. Agora, eles cancelaram uma súmula, entre 1997 e 2003 tem que ser acima de 90. E de 2004 para cá, acima de 85 decibéis. Se enquadrar dentro desse perfil, desse padrão, a pessoa pode ter aposentadoria especial por ruído, mesmo sendo eletricitário, que muitos eletricitários também estão expostos a ruído, né? Tudo depende da maneira que vai vir exemplificado, explícito no PPP, no documento dele. Certo. Bom, já que a senhora falou do PPP, vamos explicar para os nossos telespectadores o que é o PPP. É o documento que a empresa emite e nesse documento ele especifica os riscos, as periculosidades ao que o trabalhador está exposto. Muito antigamente ele foi chamado de SB40, depois de IRBEM 8030 e ele evoluiu para PPP. Às vezes o trabalhador pensa, a empresa me deu PPP, eu faço jus, né, aposentadoria especial, eu trabalho, vamos supor, com eletricidade.
mas tem que estar dentro de certo padrão. O eletricitário, para ele fazer jus, ele tem que trabalhar exposto acima de 250 volts. Isso tem que estar explícito, tem que estar escrito no PPP dele. Muitas das vezes não vem, e aí que gera o problema. Mas se a empresa, se ele estiver explícito, se ele estiver trabalhando, a empresa tem que dar o laudo direitinho, né, expressando a verdade, e com esse PPP ele consegue a aposentadoria especial. Algumas empresas, ela tem, às vezes, negado ou até dificultado a elaboração desse documento. Ela é obrigada a fazer esse documento? Baseado em quê? Algum lei? É assim, até 100 funcionários, eles não são obrigados a ter laudo. A partir disso, sim. Mas isso é tudo muito recente. E há uma outra coisa também. Muitas empresas, elas investem pesado em IPI. Então, eles falam assim, o IPI reduz, né? E quando o engenheiro de segurança, ele vai fazer o laudo, ele procura minimizar os riscos. E esses riscos minimizados no PPP prejudicam o trabalhador. Então, a verdade é que nem sempre o laudo e o PPP estão em sintonia com a realidade. Você entendeu? Às vezes a empresa emite, mas não emite pautado na realidade e ele acaba prejudicando o trabalhador, né? Mas qual é o problema da empresa dar o PPP de acordo que o trabalhador está solicitando? Ela tem algum prejuízo nisso? Não. Por que às vezes ela dificulta? Qual é o problema da empresa ter a dificuldade de elaborar esse documento? Fico até assim, envergonhada de falar para o senhor que não há outro intuito a não ser prejudicar o trabalhador. A gente vê, né? Então... Eu fico até envergonhada de dizer isso. Mas eu vou me explicar melhor. Às vezes eles falam assim, não, a minha empresa, eles acham que se emitir que o ruído é alto, que ele está exposto à eletricidade, acima de 250 volts, que eles vão acarretar mais problemas trabalhistas. Se acontecer alguma coisa, você fala, mas está vendo? Olha aqui no PPP, indica o ruído, ele ficou surdo, algo nesse sentido. Então, tudo que eles puderem minimizar, eles minimizam. Isso é a prática previdenciária, o dia a dia nos mostra isso. É comum numa empresa, e a gente trabalha, por exemplo, numa empresa, a gente tem 300, 400 clientes, e 2, 3 trabalham no mesmo setor. Um chega, por exemplo, indicando 86 decibéis. Já tive casos de outro chegar indicando 92. Por que os PPPs deles são diferentes? Na mesma empresa? Na mesma função, no mesmo setor. Porque, na verdade, também não há uma fiscalização. Você entendeu? Eles emitem o que eles querem, né? E numa certeza do trabalhador, né, de um técnico que atua na área, ele tem certeza que tem tudo isso, e a empresa nega. E o que ele tem que fazer? Ele procura um perito, ele procura um advogado para que a empresa faça esse documento? Um advogado, né? Mas se a empresa não tiver laudo, eles não podem emitir um PPP, porque o PPP ele é elaborado em cima de um laudo técnico, né? Se eles não têm laudo, inviabiliza, né? Previdenciário é quase que uma teia de aranha, a gente fica triste até. Porque quando o trabalhador chega no escritório, por exemplo, com os PPPs tudo redondinho, tudo certinho, é um grande alívio, mas grande parte deles, por exemplo, a empresa fecha, né, e não tem síndico da massa falida, ele tem dificuldade de encontrar quem emite esse PPP, esses laudos se perdem. Então, é um tanto desorganizado, né? É um pouco sofrido, digamos assim. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e voltamos a seguir entrevistando a doutora Carla Andréa de Paula.
Olá, voltamos a apresentar o programa Fentech TV Brasil e continuamos entrevistando a doutora Carla André de Paula, que é especialista em aposentadoria especial. Doutora Carla, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre a PPP, e tentando esclarecer um pouco mais a área de abrangência. E quando a empresa dificulta ou demora para elaborar esse documento importante para que o técnico ou o profissional da área insalubre ou de periculosidade faça o pedido da sua aposentadoria? É comum a empresa demorar, especialmente essas empresas grandes. Elas demoram 30, 60, 90, até mais dias para entregar. Não existe um prazo em lei que eles tenham que cumprir, você entende? Há muitas empresas que também não fornecem. É comum, por exemplo, o trabalhador que entra com ação trabalhista e a empresa em retaliação não entrega esse PPP, isso é muito comum. E aí o que se pede? Que na ação trabalhista o juiz determine que a empresa expeça o PPP. Só que também já vi isso, que eles não elaboram da melhor maneira possível, quando é determinado judicialmente. A pessoa pode se socorrer da justiça, mas eu vou falar para você, nesses casos é o último caso, porque a empresa nem sempre reage bem. Muito bem, é sempre dificultoso para o trabalhador. Há casos, por exemplo, advogados, eu falo sempre para os clientes, o PPP é sempre melhor o trabalhador buscar do que o advogado. A empresa muitas das vezes não nos atende, por exemplo, não quer entregar na mão do advogado. Então, essa fase de colher PPP é sempre melhor uma maneira amistosa, né? Tudo bem. O seu escritório sempre, nesses 30 anos de ciência do escritório, ele sempre atuou nessa área? Sempre, sempre. Antes fazíamos umas outras coisas, mas foi se especializando de uma tal maneira que ficou impossível atender outros tipos de serviço. Certo. Bom, nós temos conhecimento de algumas pessoas, até foram elas que indicaram a entrevista, que elas utilizam do seu escritório. E então, depois a senhora fornece para a nossa equipe o endereço que vai aparecer o seu nome, o telefone, o escritório, para aqueles profissionais que se interessarem em ter aí uma pessoa que entenda um escritório, que entenda efetivamente, né? E, acima de tudo, a referência da doutora Carla e de seu escritório que já fez para diversos do nosso setor e que é eficiente, e é a honestidade nesse trabalho, a agilidade que tem acontecido com esses nossos companheiros. Nós temos que ficar muito preocupados, porque às vezes nós recebemos em casa panfletos de escritórios que se propõem a fazer esse tipo de coisa. Nós temos que tomar cuidado, porque infelizmente existem os bons profissionais e os maus profissionais em todos os setores. Então, sempre que você que está numa área de risco, numa área de periculosidade e que entende ter direito a uma aposentadoria especial, procure um advogado que você conheça e que tenha referência. Não vá atrás de panfletos, bilhetes que você pega na rua, certo? Próximo dos centros de cidade, de estação rodoviária, ferroviária. Então, tome muito cuidado com esses profissionais. Doutora, vamos continuar falando um pouquinho mais. O que é esse fator 85, 95 tal? Nós gostaríamos que a senhora explanasse bem sobre isso aí, porque existe muita dúvida do trabalhador sobre esses fatores aí. Soma-se a idade e o tempo de contribuição, né? Qual o requisito básico? Vamos lá. A pessoa tem que ter o tempo mínimo de contribuição. O homem tem que ter necessariamente os 35 anos. Soma-se a idade para ver se atinge o fator. Há casos que a pessoa tem mais idade e menos tempo, não pode. Então, são dois requisitos que andam juntos. Tem que ter idade, tem que ter o tempo de contribuição para somar as duas e se encontrar lá. Ela
praticamente a aposentadoria especial, porque essa também não tem fator previdenciário. Mas qual a intenção do governo ao criar? A estimular as pessoas a se aposentarem mais tarde. Tudo que o governo faz é estimular a pessoa, ou ela se aposentar mais tarde, ou se ela optar por aposentar mais cedo, ela saber que ela vai ter um corte mais cedo. Para equilibrar, né, entre os que estão contribuindo e os que estão recebendo. Né? Não tem outro caminho. Certo. Agora, tem diferença no tempo de serviço para o homem e para a mulher? Ah, sim. Inclusive na área de periculosidade? Ah, sim. Não, para homem e mulher são os 25 anos, 25 né? anos. Agora, por tempo de contribuição, é 30 para mulher, 35 para homem. Agora, no especial, ele não faz distinção. É 25 anos e um dia, Para né? todo mundo, 25 anos. É, Muito bem. O que mais nós poderíamos estar passando sobre isso aí? o que eu gostaria de falar sobre a aposentadoria, que todos nós, a gente trabalha pensando no futuro. Meu pai sempre fala que o alvo de todo trabalhador é um dia estar estável e se aposentar. Então, ela tem que ser o melhor feita possível, antes. Então, é algo que você deve se programar antes, consultar uma pessoa especializada, para fazer ela bem feita. Porque depois que ela já foi feita, às vezes para fazer uma revisão, para fazer um conserto, é infinitamente mais difícil. Então, a aposentadoria é coisa séria. Nas agências do INSS, eles enchem de placa. Não, você não precisa de advogado, você não precisa de intermediários, vá direto. Mas não é algo para amador, é algo para uma pessoa especializada, porque ela é algo definitivo. Né? Ou muitas pessoas se aposentam jovens e elas continuam trabalhando, então elas não notam diferença. Mas um dia não, elas vão viver só da aposentadoria. Então é importante que ela seja bem feita, né? Que ela consiga a melhor aposentadoria possível. Porque o INSS tem a obrigação de ceder o melhor benefício possível, mas muitas das vezes isso não é feito. Então, é se planejar, fazer, né, com segurança, fazer bem feito, para não haver arrependimentos, né? Hoje, qual é o teto hoje? Quanto Eles falam 4.600, mas vamos dizer especial. A especial é 91% do teto. Então, gira em 4.200 e alguma coisa. Ninguém pega o teto, é uma porcentagem. Então, ele fala o teto, mas ele é aplicado uma porcentagem em cima do teto. A especial é 91%. Né? o próprio teto do INSS? É 91% do teto, isso. Então, nenhum tipo de benefício é 100%. Muito bem, sempre sobra para nós. E vem aí mais arroxo em cima dos trabalhadores, né? Aí, esse ano um ano difícil, um ano de muita dificuldade e com certeza a conta vai sobrar para nós trabalhadores. Bom, vamos mais ao intervalo e voltamos entrevistando a doutora Carla Andréa de Paula. Olá, voltamos a apresentar o programa Fintech TV e continuamos a entrevista com a doutora Carla Andréa de Paula. Nós queremos passar uma informação. Aqueles telespectadores que assistem o nosso programa, que passe um e-mail para fintech@fintech.org.br, que nós enviaremos um brinde para você que prestigia com audiência esse nosso programa. Doutora Carla, voltando à nossa entrevista, a senhora é a favor ou contra o término aí desses fatores? É uma pergunta nesses tempos, né, tão quentes. Vamos lá. Como pessoa, como cidadã, eu não poderia ser a favor, né? Ele penaliza o trabalhador, né? O sonho do trabalhador é o dia da aposentadoria, ele contribuiu a vida toda sobre o teto. Chega lá, eles, né, sai assim, miudinho, né? Então, é injusto, né? Agora, se você for olhar para o lado do governo, foi a maneira que eles encontraram de equilibrar, né?
Mas não tem como ser justo, como ser a favor, né? Mas é uma tendência mundial. Aham. Muitos países estão, inclusive, acabando com essas aposentadorias por tempo de contribuição. Toda e qualquer pessoa estão chegando e estão se aposentando por idade, por exemplo. E outros países estão até aumentando a idade. Recentemente eu estive em Antigua e Barbuda e lá a moça falou para mim que todos se aposentam com 60 anos. E agora, com o projeto de lei, vai passar a 63. Estava todo mundo bravo com isso. E lá, inclusive, já nem existe essas aposentadorias por tempo de contribuição mais. Então, eu passei a notar que é uma tendência. A reforma da Previdência não é uma exclusividade nossa. Só que penaliza sempre o mais frágil, né? Exatamente. Agora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também sobre aposentadoria, esses planos de aposentadoria que nos oferecem aí, como é que chama? Aposentadoria privada, né? Ela tem que ser feita numa instituição sólida, né? Porque a pessoa dispõe mensalmente de uma quantia, muitas das vezes uma quantia alta, né? E se não for uma instituição sólida, ela pode quebrar e a pessoa, né, não vê esse dinheiro. Então, desde que seja algo sólido, né, é algo a se pensar. Diz que o brasileiro não se prepara para envelhecer, para adoecer e para morrer. E acho que no fundo é verdade. A gente falta um pouco de planejamento, né? Quanto de reserva eu vou ter daqui 10 anos, né? Onde eu estarei daqui 10 anos, profissionalmente, ou então em termos de segurança financeira. Então falta um pouco esse planejamento, né? Então a aposentadoria privada é sempre enxergar amanhã, né? Eu tenho lá muitos clientes que aposentam jovens, sabe? 42, 45 anos, eu olho para eles, são rapazes novos, né? E muitos deles continuam trabalhando. E às vezes passa a viver melhor, porque tem uma aposentadoria, trabalha, né? Eu sempre falo que aquela aposentadoria num homem jovem é um carro que ele nunca teve, é uma casa que ele não comprou, é uma viagem que ele não fez. Então traz uma qualidade de vida, né? Ele continua ativo, continua trabalhando, continua contribuindo com a Previdência, você entendeu? É uma pessoa que agrega à sociedade. Só que daqui a uns anos, às vezes, esse momento é a hora de fazer as suas reservas, porque daqui a uns anos, não, ele não vai mais trabalhar, ele vai viver da aposentadoria. Então, é o famoso planejamento, né? É uma preocupação, né, que nós observamos que alguns companheiros, alguns amigos aí, eles se aposentam nessa faixa de 50 anos e continuam na empresa. Então, quer dizer, aí ele passa a receber 2 salários. Isso mesmo. Recebe o salário do INSS e mais o salário da empresa. E, de repente, a empresa corta, ele perde aposentados, né? esse direito, ele passa a viver com menos de 50% do salário. É. Então, eu acho que esse planejamento, essa conscientização da importância dele saber que uma hora vai parar. Não é? E, então, é claro, isso acho que faz parte do ser humano, né? A gente não acredita que vai parar, mas o tempo vai passando. É implacável, né? O tempo vai passando, então por mais que a gente... Eu tenho casos até que eu acho no escritório, assim, rapazes que entraram na empresa, meninos, né? E com 42, 43 anos atingiram os 25 anos. Aí conseguiram, através da Justiça Federal, conseguiram a sua aposentadoria especial. Um rapaz desse não pode ficar em casa, ele tem que continuar produzindo, Claro, não é? com certeza. Então, mas ele se vê hoje, mas não se vê daqui 10 anos, né? Aham. A aposentadoria é um caminho sem volta, todos nós estamos caminhando para ela, só que hoje em dia encara-se de uma maneira muito diferente do que era há anos atrás. Meu pai se aposentou em 1992 e hoje trabalha mais do que antes de aposentado, né? Eu olho para ele, ele é mais ativo que muitos jovens, porque as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade de vida e o aposentado quer continuar contribuindo, né? Não tem outro caminho. Eu conheço, acho que nós já conhecemos algumas pessoas que ficaram ricas depois que se aposentaram, sabe? É verdade. Depois que se aposentaram, conseguiram aí muitas coisas. Nós temos
um companheiro que se aposentou da Eletropaulo e hoje ele tem 3, 4 supermercados, tem uma série de coisas. Porque passa a trabalhar por prazer. Tudo que ele conseguiu depois A de primeira aposentar. etapa, a gente trabalha muito pela obrigação. Obrigação dos filhos, da casa, de construir. Você aposentou, você tem certa segurança, mas você tem amor ao trabalho. Você passa a trabalhar, mas por prazer. E acaba rendendo, é inevitável, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Claro que, continuando a aposentadoria, é possível uma pessoa, um trabalhador, ter 2 aposentadorias? 2 no INSS não pode. Vamos supor que a pessoa ela se aposente num outro regime. Ela se aposente como professor do Estado, ela se aposente como polícia militar e tantos outros que tem, né? E ela, em paralelo, contribua para a Previdência. Há 2 maneiras. Tem pessoas que elas migram o tempo da Previdência para esse outro sistema. Ele completa aquele tempo para fechar o tempo necessário. Essa pessoa não pode. Mas se a pessoa se aposentou exclusivamente com o regime de lá e com o de cá ele jamais usou para nada, ele pode sim. Por vezes o INSS cria um pouquinho de dificuldade, mas a Justiça Federal ela tem sido muito solícita. A gente com as ações certas, bem embasadas, eles têm socorrido as pessoas sim. Eu tenho tido muita fé na Justiça Federal, viu? E essa aposentadoria, ela pode, como se diz, ela também entraria nesse fator? Soma de tempo com idade? A regra é a mesma. A mesma regra que qualquer pessoa vai usar para se aposentar é a mesma. Não modifica. A única coisa é que um regime não comunica com o outro e eu não posso usar o tempo de lá aqui e vice-versa. Há pessoas, por exemplo, que têm uns 20 anos no Estado e tem 15 no INSS. Eles juntam esse período, falam, não, para mim já deu. E eles unem os 2 e ele se aposenta lá no regime dele, contando o tempo do INSS. Se o tempo, há casos contrários, por exemplo, que a pessoa tem mais tempo no INSS e menos tempo lá no regime próprio. Ele migra do regime próprio para o INSS. Isso também é possível. Por idade. Vamos supor que hoje se aposenta por idade. Isso, 65 o homem anos. 65, E a mulher aos 60. Então vamos supor que um trabalhador, um professor, um policial, um funcionário público, tal, se aposentou com 50 anos. E a partir daí ele começa a pagar o INSS. Quando ele chega aos 65. Ele pode sim. Ele pode. E como é que ele se aposenta nesse? Por idade, porque ele teria que ter 65 anos e mais 15 de contribuição. Ele tendo essa fórmula, esses 2 requisitos, ele aposenta. E o valor dessa aposentadoria? É em cima do valor que ele recolher, né? Do valor que ele recolheu nos últimos anos. Se nesses últimos anos ele recolheu pelo teto. Teoricamente chegaria ao teto. Teoricamente chegaria ao teto. Agora o INSS ele se utiliza desde julho de 1994 para cá, tudo, depois que virou a moeda real, ele entra no cômputo do cálculo da aposentadoria. Muito bem, esperamos ter esclarecido aos nossos telespectadores sobre a aposentadoria e aqueles que tiverem dúvida, quiser um contato mais próximo com a doutora Paula, ela vai... Nós estamos deixando aqui o seu nome, endereço e telefone para contato. Ok? Muito obrigado e até a próxima.